preços administrados, ministro Levi, a gente vai tratar no segundo bloco daqui desse curso. Então, eu vou te pedir assim, para esperar um pouco, mas eu vou deixá-la guardada aqui para o período final, né? Vamos tentar entender primeiro, fechar um pouco essa historinha do auge até enfim, o início dessa desaceleração, né? Sim, eu acho que Lucas primeiro. Eu acho que justamente o que eu estava querendo apresentar aqui é de que, de alguma maneira, esse processo de crescimento ele estava se sustentando em pilares de barro, em algum grau. O que tampouco quer dizer que estaria fadado a esse total fracasso que a gente verificou. Porque eu acho que... E é importante a gente separar um pouco as coisas. Por um lado, é verdadeiro que ele estava pautado num dólar baixo, né, que é claro que dependia de condições externas cujas responsabilidade a gente não... Enfim, cuja capacidade de controlar a gente não tem. 2, é claro que isso aprofundava um déficit comercial que nos levaria a um problema sério de desequilíbrio comercial, desequilíbrio no balanço de pagamentos, a partir do momento em que a entrada de capital não sustentasse mais. E já eu chego na pergunta do Gabriel. No entanto, vocês vão ver que justamente se tentou, em 2011, fazer algo para endereçar esse problema. Então, isso a gente vai discutir um pouco mais daqui a pouco. Mas qual foi a solução? Houve uma tentativa de redução da taxa de juros justamente para reverter, em boa parte, para reverter essa trajetória da taxa de câmbio, né? E de tentativa de dar desonerações para setores, justamente para tentar resolver um problema de margem de lucro, que é aquilo que você falou, que se você mantém o preço, você vai reduzindo margem das exportadoras. Então, você tentou fazer justamente uma política para isso. Então, a tua pergunta ela é muito bem respondida pelas políticas que foram realizadas. No entanto, as políticas que foram realizadas, como a gente sabe, não ajudaram muito a interromper esse ciclo, esse problema. Então, eu acho que essa pergunta que você faz é exatamente a pergunta que era feita em 2010, num debate como esse, que acabou orientando respostas que foram dadas. E daqui a pouco, no segundo bloco, eu gostaria de mostrar que não era essa a solução. Assim, para mim, os limites poderiam ter sido endereçados de outra maneira, que não a que foi escolhida. A crise... Bom, por que o setor industrial não acompanhou? E aí eu acho que isso ajuda um pouco a responder, né? É Luísa? Luísa. Ajuda um pouco a responder essa pergunta de o que poderia ter sido feito, né? É evidente que dizer o que poderia ter sido feito é sempre um contrafactual que a gente não vai saber, então também é meio fácil a posteriori ficar fazendo esse tipo de análise, né? Mas isso não impede a gente de tentar criar hipóteses sobre isso. Mas uma das coisas e uma das críticas que eu acho muito válidas à política industrial que foi realizada nesse período, incluindo o BNDES, seu papel, tá? Já eu falo um pouco mais de BNDES, é o fato de que a política industrial ela não foi muito... Ela acabou sendo mais passiva do que ativa, no seguinte sentido, não houve uma política... às vezes até houve alguma tentativa de se desenhar uma política de quais seriam os setores a serem incentivados, mas essa política e esses setores incentivados acabaram não sendo exatamente aqueles que seriam estratégicos ou para os quais o país teria alguma capacidade de competir. Acabou se tornando um pouco a política que esses setores demandaram
do Estado. O que eu quero dizer com isso? E eu acho que é muito importante no momento que a gente fala de BNDES, no momento que a gente fala de corrupção, no momento que a gente fala de relação empresa privada e setor público, né? Se de um lado você não pode cair no clichê de achar que qualquer política de incentivo ao setor, qualquer política industrial, qualquer tentativa de um papel mais atuante do Estado numa determinada direção está contaminada por, enfim, no fundo um capitalismo de compadrio, etc, etc. Se por um lado você também não pode cair num extremo, dizer, bom, é melhor deixar o mercado fazer, porque, enfim, a experiência não mostra que os países conseguiram se desenvolver dessa maneira. Por outro, também não pode ser uma defesa de uma política que não é desenhada pelo Estado, e sim é desenhada pelos financiadores de campanhas e aqueles que têm mais poder de influência e barganha dentro das várias esferas de governo. E eu acho que isso diz muito sobre a política industrial desse período e o fato do setor industrial não ter se desenvolvido, porque muitas vezes as políticas não eram exatamente para desenvolver setores ou setores inovadores, dinâmicos, né, indústrias que a gente gostaria de ter na nossa estrutura produtiva, para as quais a gente tem algum tipo de vantagem e tal. Não, a maioria era, no fundo, setores meio moribundos que já vinham no processo de decadência na nossa estrutura industrial há séculos, garantindo um pouco a sua sobrevivência, o que pode ter benefícios do ponto de vista de emprego, né? Automobilística, por exemplo. Se tivesse fechado todas as automobilísticas, provavelmente a gente estava com uma situação dramática de emprego. Daí você considerar que isso é política industrial, manter a margem e garantir a sobrevivência de determinados setores, aí eu também já acho que é um pouco diferente. Indústria química, por exemplo. Então, tem uma parte bem interessante das delações da Odebrecht. Se você for olhar, tem, enfim, sei lá, tem 20, 30, 50 horas de delação, né? Mas tem um dos inquéritos que é bem interessante de olhar, porque é assim, tanto o Marcelo quanto, enfim, tem várias delações que tratam da política de desonerações para o setor químico, feita durante, sei lá, acho que 2013, eu acho, 2012, 2013. No fundo, mostra todas as conversas que acontecem para aquilo, enfim, independente de ter prova ou não ter prova, mas a delação ela coloca que, na verdade, tinha uma MP, uma medida provisória, que precisava ser feita pelo Ministério da Fazenda para incluir o setor químico dentro de uma política de desonerações que já estava acontecendo, né? E que daí a pressão inclusive os deputados, vários deputados e senadores teriam ganho propina, etc., para aprovar essa MP, mas também teria havido várias conversas no próprio Ministério da Fazenda para ser desenhada essa MP, enfim, é bem emblemático. Sendo verdade ou não, parece bastante plausível que setores incentivados no Brasil não são exatamente setores que são considerados estratégicos para o Brasil. A própria indústria química não estava sofrendo problema de margem de lucro comprimida naquele período. Então, vários empresários do setor químico falando, gente, aquela medida, depois daquela MP, os nossos lucros triplicaram do nada, né? Assim, graças a Braskem, via Odebrecht, que conseguiu aprovar aquilo. Então, enfim, acho que a gente tem que pensar bastante, não dá para a gente discutir isso tudo aqui, mas acho que precisa ser pensado que tipo de política industrial é essa e como não se deixar contaminar quando você faz uma política industrial por aquilo que contamina todas as democracias do mundo, também não só a nossa, que é o grande poder econômico de determinados grupos afetando a forma como as coisas são feitas, né? Sobre o setor informal e formal, Paulo. Bom, esse período foi um período, isso eu esqueci de dizer, né, de altíssima formalização, né, de aumento muito grande da formalização. E isso, inclusive, é uma das refutações, né,
aquele pressuposto neoclássico de livro-texto, de que, por exemplo, aumentar salário mínimo, quando você está num modelo de livro-texto de oferta de trabalho e demanda de trabalho, aumentar salário mínimo, o que faz? Basicamente, você está criando, criando uma barreira, né, para o salário se ajustar para aquele que equilibraria o mercado de trabalho, e, portanto, você está gerando desemprego, né? Você está reduzindo a demanda por trabalho àquela que aconteceria naquele salário, né? E você está gerando informalidade também, porque você está criando uma restrição, que é um salário mínimo ali, que não vale no setor informal. Então, toda a previsão de um modelo desse tipo, assim como aquele... Aliás, é o mesmo pressuposto usado para uma defesa de reforma trabalhista, por exemplo. Quanto mais flexibilidade você tem, demitir, contratar, etc., mais emprego você gera, porque você está tirando esses entraves ao equilíbrio, né? Mesma coisa com o salário mínimo. As pessoas diziam, não, aumentar salário mínimo é um negócio que inevitavelmente vai gerar desemprego e aumentar a informalidade. O que aconteceu? Aumentou o salário mínimo, aumentou o emprego e aumentou a formalidade. Nesse período. E a gente acha que com aquilo que a gente viu ali, aqueles elementos, fica claro que isso é uma coisa que depende da macroeconomia para entender, né? Que às vezes você olhar para o que acontece com um empresário e o seu empregado, e o seu salário mínimo cobrado, o salário do seu funcionário, não é suficiente, porque às vezes um aumento do salário mínimo tem um efeito macro, né? Que cria demanda, etc., e acaba favorecendo a formalização e não o contrário. Finalmente, para encerrar, eu acho que eu já falei um pouco disso, mas BNDES. Não, primeiro, crise... Pergunta do Gabriel. Crise de BP. Quando eu falei ali, eu não estava falando... Eu estava falando de 2010, 2011, né? Eu estava querendo dizer que não foi um desequilíbrio do balanço de pagamentos que reverteu o processo, que não foi porque a gente bateu na restrição externa que a gente passou a desacelerar a economia em 11, 12, 13, 14. Eu diria que também não dá para chamar o que aconteceu em 2014 de uma crise de balanço de pagamentos. Acho que uma crise de balanço de pagamentos e uma crise cambial, enfim, em geral, elas são acompanhadas também de uma insolvência com dívida externa, coisas que assim, não chegou a um ponto em que a gente observou aquilo que a gente observou na década de 80, porque a gente estava com muita reserva internacional, não tinha dívida externa soberana líquida, né, tinha mais reserva do que dívida pública em dólar. Então, assim, não chamaria de uma crise de BP, mas você tem razão que, em 2014, há uma reversão dos fluxos de capital e uma desvalorização significativa do dólar. Eu vou falar disso quando a gente entrar nessa segunda parte. Tá? Alinhar o câmbio... Rodrigo, quem era Rodrigo? Rodrigo. Alinhar o câmbio ao patamar industrial. Eu acho que aí você vai precisar convidar o Bresser mesmo para o minicurso, porque eu já não acredito nem tanto nessa história do patamar industrial. É uma teoria muito específica, né? De que existe essa taxa de câmbio de equilíbrio industrial, que seria aquela que dá acesso... Vou dar uma de Bresser aqui. Que dá acesso ao mercado internacional, aquelas empresas que dominam o estado da arte e da tecnologia, né? Essa só para quem não sabe o que era a taxa de equilíbrio industrial do Bresser. Então, suponha que você é uma empresa que domina a tecnologia mundial, mas não tem acesso ao mercado mundial porque não tem uma taxa de câmbio que te permite esse acesso, e daí, a partir dessa taxa de equilíbrio, você simplesmente teria esse acesso, né? Então, a minha diferença, uma das minhas muitas diferenças com esse tipo de teoria, de visão, é que eu não acho que o Brasil deveria ter como modelo de crescimento um modelo exportador. No seguinte sentido, assim,
Tampouco é o caso de uma defesa de um modelo exportador de commodities, que eu também não estou fazendo. Mas eu acho que é o seguinte, a gente é um país continental, democrático, em que houve algum crescimento de, enfim, de salários, etc., nesses últimos períodos, e que é impossível, no momento atual, você imaginar competir com países como Bangladesh, Vietnã, que a taxa de câmbio necessária para a gente crescer com o modelo exportador, no cenário de comércio internacional de hoje, o que tampouco é uma defesa da sobreapreciação do câmbio, que isso já ficou claro aqui, que eu não acho que também tem que apreciar o câmbio como forma de estabilizar nada. Mas a minha questão é, qual a taxa de câmbio que seria necessária e, no fundo, qual o nível de salários que seria necessário para a gente conseguir crescer absorvendo fatias desse mercado internacional nos produtos, enfim, pouco diferenciados e tal, como têxtil, né, coisas que a gente teria condição de fazer, porque indústria high-tech a gente não tem. Isso, eu acho que exigiria de nós, enquanto sociedade, aceitar uma redução de salário e de padrão de vida que é incompatível com um regime democrático. Isso eu falo para o Bresser, etc. Então, eu acho que eu não tenho o desejo de alinhar a nossa taxa de câmbio ao que seria a taxa que nos permitiria crescer com o mercado exportador, porque eu não acho que isso é possível. Se isso é possível de forma autoritária, parece que sim. Parece que a gente está se encaminhando até para isso. Mas eu tenho dificuldade em falar de alinhar a taxa de câmbio ao que seria esse patamar, porque, para mim, isso implica numa redução de salário real brutal. A gente pode falar mais sobre isso. Acho que tem uma relação muito clara entre taxa de câmbio e salário real, que impede que a gente faça isso. Eu acho que não deveria ser esse o nosso modelo de crescimento econômico. Mas isso eu acho que é mais para o fim do segundo bloco, quando a gente, enfim, tirar as lições desses últimos 10 anos para pensar em possíveis modelos de crescimento para frente, o que também é um pouco, sei lá, quase que uma tarefa em vão, considerando a situação política que a gente está, né? Mas, enfim, vamos encerrar, então, e vamos para o café, e a gente continua na segunda parte com o período mais triste da história. Obrigado, pessoal. Então, só para avisar que daqui 20 minutos a gente retorna, mais ou menos, uns 20 minutos, e avisar para o pessoal que está assistindo também online, que vai ser cortado esse vídeo agora, e depois a gente vai abrir outro link para assistir a segunda parte. Obrigado.